Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast. É uma grande alegria estarmos juntos novamente. Adriano, Guilherme, Kátia, uma grande alegria. Vamos lá conversar mais um pouquinho sobre Espiritismo. Olá, Guilherme, Adriano, Osmar. Olá aos nossos companheiros que estão conosco aí, nos acompanhando nesses episódios do podcast. E vamos para mais 30 minutos aí conversar sobre Espiritismo. Olá a todos, companheiros de canal, alô os ouvintes. Prazer estar com vocês para dar continuidade a esse tema sobre família e espiritismo. Hoje nós seguimos na reflexão da semana passada, do último episódio, sobre os laços familiares. E eu queria começar propondo uma pergunta para vocês, que é a seguinte. No meio espírita, quando a gente começa a estudar, a gente se depara muito com o conceito de planejamento reencarnatório. E aí a minha pergunta é: todos os laços familiares, daquele núcleo mais próximo que vive com a gente, eles são escolhidos antes da reencarnação? No nosso planejamento reencarnatório, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós formamos contratos com espíritos para que nós possamos aqui nesse planeta, né, reencarnado, possamos evoluir. É isso. E esses contratos nós trazemos espíritos que vão constituir a nossa família consanguínea, pai, mãe, irmãos. Então é lógico que nós fazemos essa escolha se nós tivermos condições de fazermos essa escolha. Na maioria dos que estão encarnados hoje na Terra, a grande maioria tem essa condição, né, de fazer essa escolha, trazendo espíritos que vão auxiliá-lo na tarefa de evolução. Mas existem espíritos que não fazem essa escolha, que são espíritos que vêm na forma compulsória, não têm condições. Mas a grande maioria, sim. Nós estabelecemos contatos. E aí é interessante também, nós vamos ver nas obras de André Luiz, inclusive, que existem conversas com esses espíritos para saber se esses espíritos, por exemplo, pai e mãe, aceitam essa tarefa. Então, olha a responsabilidade. Se eu aceitei essa tarefa de ser mãe do Guilherme, né, no caso agora nessa existência, eu já fiz já assumi esse compromisso na espiritualidade. E qual é esse compromisso? De conduzi-lo, né? Então, no episódio anterior, nós falamos dessa interdependência, de conduzi-lo. Então, ele me escolheu e eu aceitei. Então, por isso essa interdependência, e juntos nós vamos construir esse laço de amor, esse laço afetivo, para que nós dois possamos evoluir. Então, a gente está falando de duas pessoas, mas dentro do contexto familiar, são várias pessoas que nós vamos estabelecendo contratos. E contratos não são contratos assim, eu vou assinar esse contrato e eu vou cumprir. Não, são contratos estabelecidos de forma consciente. Não é apenas assim, eu vou com ele, se der certo, né? Porque por muito tempo a gente pensou também assim, eu vou, se der certo, ótimo, se não, fica para a próxima. Não. Eu tenho uma amiga que fala assim, que essa encarnação é a melhor encarnação que eu estou vivenciando. Por quê? Porque como espírita eu tenho conhecimento. Então, tendo esse conhecimento, a responsabilidade é maior. Então, eu sei que eu estabeleci um contrato lá no mundo espiritual, nesse planejamento reencarnatório, com consciência de que eu estaria aqui na responsabilidade de construir com aqueles espíritos laços afetivos que um dia chegaria no amor, nesse amor, na sua plenitude, né? Então, com certeza, no planejamento reencarnatório, nós construímos sim, nós trazemos um compromisso com esses espíritos. Eu acho que uma coisa muito importante, até mesmo, né, que a gente tem que lembrar, duas coisas, na verdade, né? A primeira é que a gente já falou na semana passada,
na semana passada é que esses laços, né, se dão principalmente pela simpatia e pelas inclinações, né? Inclinações essas que podem ser inclinações, vamos dizer assim, triviais, né? Ou até mesmo inclinações meio que opostas, né, que se conflitam. Mas uma outra coisa também que é importante é que o planejamento, como o próprio nome diz, é um planejamento, ou seja, é um plano. E nós sabemos que planos, né, muitas vezes podem ser que dê certo ou não. Tudo vai depender com o decorrer da nossa encarnação. Então, ninguém aqui chega, né, com uma família para briga, para discussão, né, para ter conflitos, para ter. Ninguém chega com isso. Nós chegamos ali com um planejamento de que dê tudo a melhor maneira possível. Ah, mas será que eu escolhi esse pai, essa mãe, ou esse filho que só me dá dor de cabeça, é só conflito, é só raiva? Por que que será que Deus permite isso? Por que que será que eu fui escolher uma família dessa? Obviamente você não escolheu uma família assim para ter brigas, né? Para ter conflitos. Você escolheu essa família devido às suas inclinações, às suas afinidades. Parece que eu nunca vou ser amigo, né? Vou ter um amor pelos meus familiares. Não. Essa relação de amor, ela é uma relação que ultrapassa as encarnações. Então, o que você acha que muitas vezes pode não ser amor, né? Na verdade, ela é um laço muito maior que esse, né? É um laço muito maior do que qualquer tipo de amor material, né? Um amor agora. Então a gente tem que ter isso em mente. As dificuldades vão ter. Pode ser que muitas vezes esses planos, esse planejamento que nós fizemos no mundo espiritual, ele não saia como esperado, né? Não porque ele foi mal planejado, né? Mas é porque aqui nós tivemos outras imbricações que fizeram com que nós tivéssemos esses problemas, essas dificuldades. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente aqueles que têm conhecimento a respeito do espiritismo, é que nada nesse mundo, como Osmar Martins já falou nas outras, também na semana passada, nada é por acaso, tudo tem um porquê, e basta eu não necessariamente entender o porquê, mas como, né, isso interfere na minha evolução, no meu progresso. Não saber, por que que eu tenho um pai assim, por que que eu tenho uma mãe assim, por que que eu tenho um filho assim. Mas é o que esse filho, o que essa mãe, o que esse pai podem colaborar com a minha evolução, com o meu progresso. Esse é o nosso objetivo, né? Por isso que estamos aí em um momento de provas e expiações. Provas, né, não necessariamente são coisas ruins, né? Ou como muita gente pensa, ou então completamente coisas boas. Provas são atividades, acontecimentos, né? São coisas que nos fazem progredir, que nós temos que passar por isso para aprender, né? Eu como professor também, o Adriano, a Kátia também sabe disso, que prova não é uma coisa que é para a gente, vamos dizer assim, se dar mal, né? É algo para a gente estudar, aprender e transpassar essas dificuldades. Então, a família pode parecer uma dificuldade? Pode, de certa forma, né? Mas não são uma dificuldade no sentido de que, eu fiz isso porque eu mereço, né? Eu fiz isso porque eu estou pagando. Mas é porque eu tenho que estar com essa família, porque eu tenho as minhas inclinações, minhas simpatias, e essa é a melhor, né? Essa família é a melhor maneira que eu tenho para, ah, ah, vamos dizer assim, enfrentar minhas dificuldades, né? Transpor os meus limites e assim evoluir. Pensando nesses conflitos familiares, como que a gente pode diferenciar esses conflitos que a gente sabe que são educativos de relações doentes ou adoecidas dentro das famílias? Adriano, antes eu queria só fazer um comentário, né? Lá no livro Nosso Lar, André Luiz nos alerta para o seguinte, né? O lar é a instituição essencialmente divina em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma. E lá no Nosso Lar, voltando lá ao que você tinha perguntado no início do episódio,
nós vamos ver que no nosso lar existe uma família. Até convido quem ainda não leu, quem não viu o filme, vale a pena porque vai tratar sobre família também no nosso lar, né? E tem a família da Dona Laura e do seu Ricardo. E mostra, né, como é o convívio dessa família no plano espiritual. Então é interessante também nós olharmos o que acontece no plano espiritual. É uma família, pai, mãe, filhos, e os pais já desencarnaram, alguns filhos também, e essa família está aguardando a última filha desencarnar para que eles voltem para o plano espiritual. Então, é assim, é lógico, a gente já falou isso em outros episódios, é apenas um exemplo, não quer dizer assim que isso vai ocorrer em todas as famílias, mas é um exemplo que vale a pena para que nós possamos refletir na nossa própria família, né? Então, esses laços afetivos que já existiam aqui no plano espiritual são levados no plano terra, né? No plano material, é levado para o plano espiritual. Então, interessante de nós olharmos para tudo isso. Adriano, faça de novo a pergunta, que daí eu sigo na resposta aqui, ou eu, Guilherme. O Gui falou um pouquinho sobre conflitos, né, dentro do lar, entre os espíritos que estão ali reencarnados juntos. E aí eu queria entender com vocês como que a gente consegue diferenciar quando esses conflitos acontecem por uma questão educativa, para que a gente se transforme, para que a gente melhore dentro daquele princípio que gerou o conflito, e de relações que são doentes, né? Como que a gente consegue diferenciar esses conflitos educativos de relações adoecidas? Eu vejo assim que o objetivo de todo espírito aqui na Terra, nessa encarnação, é o progresso, é a evolução. Então, eu acho que o que nós temos que ver é diferenciar esses conflitos que são para a educação e uns conflitos que são, vamos dizer assim, tóxicos, é a que ponto isso se leva a um progresso, né? Eu acho que ah, a gente tem que pensar também apesar de nós vermos esse progresso em nós também temos que ver o progresso no outro. Então eu acho que quando um conflito, quando uma discussão, as desavenças chegam ao ponto de não levar tanto a minha evolução quanto a evolução do outro, nós percebemos que isso não veio do nosso planejamento. Isso são conflitos que são instaurados principalmente pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de aprimoramento moral. Já muitas vezes, certas discussões em que nós vemos que há pelo fundo uma certa relação de amorosidade, de pensamento na saúde, né, no desenvolvimento, no progresso do outro, aí sim, obviamente, existe essa relação de educação, né, de auxílio ao irmão, né? Então, nós vemos aí muitos problemas familiares, né? Que acontece porque a pessoa quer o seu bem, a pessoa quer o seu melhor, e existe isso, né? Existe muitas vezes pai, mãe, obviamente, para muitos, para a maioria, na verdade, eles querem o melhor para o filho, né? O melhor para o neto, tudo. Mas muitas discussões, muitas desavenças se tornam algo que vem a prejudicar essa própria evolução do espírito. Então, o pai e a mãe também têm que estar atento a isso, né? Não é tudo que lhe é permissivo, né, ao espírito, mas também restringi-los de muitas coisas vai fazer com que a evolução dele possa ser aí dificultada, né? Então, a gente acha que a gente muitas vezes é muito protetor, porque a gente não quer que o filho passe por tais dificuldades, mas às vezes é necessário essa dificuldade, às vezes é necessário essa prova que ele está passando, né? E eu tentando evitar, né, aquilo, eu meio que entro até muitas vezes em conflito com ele, tento protegê-lo, e ele querendo mostrar muitas vezes para o pai, para a mãe, que ele pode com aquilo, que ele pode enfrentar aquela prova, acabam em discussão, né? Obviamente são espíritos que têm as suas inclinações, como a gente falou e eu reforço muito isso, então eles têm esses motivos, mas aqui encarnados, né, devido
a esse véu do esquecimento que nos dá, às vezes a gente não sabe qual propriamente é o nosso papel, né? Como a gente auxilia esse espírito, né? Então a gente tem que estar sempre atento e olhando sempre para a doutrina espírita, né? Eu acho que assim que a doutrina ela tem as bases para qualquer tipo de dúvida que nós possamos ter a respeito que eu estou fazendo. Então, eu acho que eu tenho um conceito, né, de que o verdadeiro sábio ele sempre tem dúvidas, né? E o evangelho tem que servir como se fosse um dicionário. Então, qualquer dúvida que eu tenho, se aquele conflito, aquela ação, aquela tomada de decisão minha possa ou não estar afetando o espírito, né, aquele espírito que eu estou em conflito, que eu olhe para o evangelho. Lá vai ter, obviamente, os caminhos, os meandros, né, que eu deva tomar para ver se aquele conflito é necessário ou não, né, se aquele conflito tem vai implicar em alguma evolução para mim e para aquele espírito, né? Tem um livro que a gente já citou, do Joamar Nazaré, um desafio chamado Família, e ele fala o seguinte, né, no trecho intitulado Nossos Deveres no Lar. O lar é o primeiro a sofrer os ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna, à custa do desprezo aos valores mais sagrados da família. E ele está chamando a atenção, né, para funções de responsabilidade, principalmente dos pais, né, dos tutores. E aí, acho que vale a pena a gente colocar assim, né, dividir em duas partes. Existe a função do tutor nutritiva, que seria os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Isso está no livro dos Espíritos, nas questões 208 e 209. Então, o que é esse contribuir para o progresso um dos outros? Da proteção, alimento, afeto, educação. E essa educação, aí eu quero me ater a isso. Existe a educação na forma de instrução, né, intelectual, isso a lei prevê, né, a lei dos homens, mas existe também a educação moral, espiritual, que é essa que vai, através das tendências que o espírito traz, e nós já falamos sobre isso em episódios anteriores, e que nós, como tutelados, nós percebemos tendências nos nossos tutelados, essa educação moral é que vai fazer com que eduquemos essas tendências que os espíritos trazem, né? Os nossos filhos. E também eu falei da nutritiva e tem a normativa, uma função normativa, que seria o quê? Na esperança que seus conselhos, né, dos tutores, os encaminhem para a melhor senda. Essa senda é no progresso, foi o que o Guilherme falou. Então, a gente vai nutrir esse espírito de proteção, de alimento, de afeto, nós vamos educá-los, e a normativa a gente vai dar conselho, e conselho não são só palavras, são principalmente ações, que daí é a nossa responsabilidade de não soltarmos, sabe, sermões. Eu vou encher o meu filho de sermão, mas eu não dou o exemplo. Então, o exemplo arrasta mesmo, para que, através disso, eu tenha a esperança que, através desses conselhos, desses exemplos, eu esteja encaminhando o meu filho para essa senda do progresso. A tarefa é fácil? Não, a tarefa não é fácil. Emmanuel falava isso, né? Mas é uma tarefa possível, porque se não fosse possível, lá no planejamento reencarnatório, eu já seria alertada sobre isso. Olha, você não vai dar conta. Então, se nós chegamos até aqui com esse compromisso, é porque nós podemos dar conta. E aí, que isso se dá, né? Então, eu vou dar formação moral, intelectual para o meu filho, vou dar formação intelectual. Vou dar formação moral, instrução, moral e espiritual. Eu devo também, pela responsabilidade, fazer isso. Eu vou dar exemplo. Aí, isso que eu acho que é a chave do sucesso. Para que eu dê o exemplo, eu também estarei nessa senda do progresso.
Porque automaticamente eu dando exemplo, eu estou na senda do progresso e também mostrando para o outro que isso pode dar certo, né? Então, essa coerência de novo com a fala e a prática dentro do lar. E isso é todo dia, isso é tarefa diária. Agora, nós temos que entender o seguinte, porque alguns podem estar se perguntando agora, mas isso acontece no meu lar. E mesmo assim, o meu filho insiste em continuar no caminho dele, né? Fora de tudo isso que eu estou ensinando. Eu sempre digo o seguinte: o filho tem que ter segurança de saber que sempre vai poder contar com os pais, mas o pai não vai ser conivente com a escolha errônea do filho. Então é assim: olha, eu não sou conivente com essa sua escolha, mas quando você precisar, eu estarei aqui, né? Dentro daquilo que eu acho que é verdade, dentro dessa moralidade, dentro, né? Porque às vezes o espírito ele traz tendências vícios que muito difíceis ainda para esse espírito e que não será vencido nessa encarnação, né? Mas nessa encarnação eu tenho que fazer o que for possível para que esse espírito possa dar alguns passos. Ele pode não vencer, mas eu não posso carregar a culpa, né? Principalmente quando esse espírito já está, né? Ele já foi educado dentro dessa moralidade, ali quando criança, jovem, e agora já está na fase adulta. E ele ainda persiste nessa tendência. Os pais não podem ficar na culpa. E sim, olha, filho, quando precisar, você pode ter a segurança de que eu estarei aqui, mas dentro da moralidade daquilo que eu tenho como exemplo, né, e que estou te dando como exemplo, eu não sou conivente com isso. É até para tirar essa culpa dos pais, porque muitos pais ficam nessa culpa, e aí, ao invés de promover essa senda no progresso, ele acaba, como o Guilherme falou no começo aí do episódio, enchendo o filho de cuidados demais. Né? Não que eu não deva pleitear esse cuidado, sim, mas na fase adulta ele já pode caminhar com as suas próprias pernas e deve fazer as suas próprias escolhas. E em fazendo escolhas que não é aquela que eu gostaria, deixá-lo seguir, né? Mas estar sempre de braços abertos para acolhê-lo diante da dor. A dor vai existir. Nós não podemos, como pai, acharmos que os filhos não vão passar pela dor. Vão passar. Mas eles têm que estar cientes de quando a dor chegar, eu estarei ali, né? Eu, como tutor, eu estarei ali. Não para ser conivente, mas para acolher a sua dor e mostrar caminhos. E caminhos dentro da moralidade, da espiritualidade, daquilo que eu acredito. Então, eu acho que isso sai da culpa e traz a responsabilidade. Isso é importante para todos nós. No livro, nós citamos já no episódio anterior, um desafio chamado Família, do Joamar Nazaré, ele traz algumas orientações também, né, sobre essa questão do relacionamento, da educação. Kardec fala da educação pelo exemplo, né? Ele fala que educação é um conjunto de hábitos adquiridos na questão 685A. Então, a educação pelo exemplo. E dado esse exemplo, como a Kátia comentou, e ainda assim o espírito continua conivente ou reincidente no erro, é o recurso, como o Joamar diz no livro, né? Confiança na sua capacidade de superação e desenvolver nesse espírito o fortalecimento da vontade. Então, incentivar esse espírito que ele tem capacidade de superação, que ele vai aprendendo, que ele vai entendendo e que ele é capaz de superar a si mesmo. Para isso, precisa fortalecer a vontade. Então, é um treino, na verdade, é um conceito, né? Um entendimento e um treino que a gente vai trabalhando nesse espírito, que às vezes é uma coisa assim, olha, vai fazer muita diferença na vida espiritual dele, né? Entender que ele é capaz de se superar e que ele pode fortalecer a vontade para isso, inclusive como aprendizagem em todos os sentidos, não só na questão do vício, do relacionamento, mas também profissional, espiritual, né?
Então, olha como a doutrina nos ajuda muito a mudar os nossos conceitos, a melhorar os nossos relacionamentos, né? Então, é uma aprendizagem, mas para isso precisamos de empenho. E a Casa Espírita pode nos ajudar na evangelização infantil, na mocidade espírita e grupo de pais, porque geralmente as casas espíritas que têm evangelização também têm um grupo de pais, que é um trabalho em conjunto, né, junto com monitores, expositores, que vão auxiliar o pai, a mãe, né, aqueles que estão nesse papel, de conduzir seus filhos da melhor forma possível, espiritualmente e materialmente. E nesse sentido, né, de instrução, de auxílio no progresso dos espíritos que estão encarnados conosco dentro da família, como que a gente consegue estabelecer limites sem culpa, sem imposição, com amor, né? Como que isso se dá? Um conceito que a gente tem na doutrina espírita é que nós somos espíritos livres. Não temos como não ser livres, mesmo sendo detidos ou sendo presos, vamos dizer assim, né? Reclusos na nossa condição física pela legislação humana, ainda assim temos a liberdade de pensamento, de expressão e de escolhas. Só estamos cerceados na nossa liberdade de movimento. Então a liberdade é um atributo essencial do espírito. Não dá para não termos liberdade. Só que nós temos que entender que a liberdade vem atrelada à responsabilidade. Isso da lei de causa e efeito, a gente aprende isso na física, inclusive na terceira lei de Newton, né? Então, é natural que toda ação tenha uma reação. Então, há uma escolha que eu faço, vai ter consequências. Isso é da lei natural, e é uma lei criada por Deus. Então, esse é um conceito que o espírito precisa ter muito claro na sua mente, né? Então, nós temos liberdade? Temos, com responsabilidade. Olha, nossas atitudes vão gerar consequências. Aquilo que eu falo gera consequências. Então, pense bem antes de falar, né? Aquilo que eu faço, o que eu penso, aquilo que eu posto nas redes sociais vai gerar consequências. Não tem como não gerar. Não tem como não gerar consequências. Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso pensar no que me convém. E isso é um treino, isso é uma reflexão, né? Então não tome atitudes precipitadas, não fale muitas vezes na hora do impulso, da emotividade, repense um pouquinho, porque depois isso gera conflitos, gera dificuldades mais difíceis de resolver. É a água da paz que Chico Xavier pede, né, uma orientação à mãe dele desencarnada. Ele estava em momentos difíceis, muito nervoso, com muitos problemas. Ela fala, ele tome a água da paz. Ele vai procurar em farmácias e drogarias e mercados e não encontra. E fala, o que que é essa água da paz? Ela diz, é a água da sua casa, do filtro lá, do seu bebedouro. Você enche a boca de água até passar a irritação sem falar. Essa é a água da paz. Ou seja, pense duas vezes antes de tomar uma atitude e pense um pouco nas consequências de seus atos. Isso é fundamental. Isso é fundamental por quê? Porque nós somos espíritos livres e independentes. Então, não estaremos aqui todos juntos ao mesmo tempo para sempre. Precisamos ensinar nossos filhos isso. Isso é fundamental. Eu acho que assim, a maior, vamos dizer assim, dificuldade, né? Maior culpa que qualquer espírito pode ter é aquela de pensar em que ele não fez o possível, né? Ah, é a maior causa, né? Vamos dizer assim, do remorso que a gente pode ter de acharmos que nós não fizemos o necessário, não fizemos o possível para aquilo. Eu penso assim que o que é, né? Fazer, para mim, o que é fazer o certo, o que é o certo, né? Para mim, fazer o certo é você fazer o bem da melhor maneira possível, que você possa fazer. Então a gente tem a consciência disso. Porque se nós estamos fazendo bem, independente da maneira, independente ah, 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 de como esse bem é recebido pelo outro, né, a gente vai estar sempre fazendo certo. Então, o que a gente tem que se preocupar é sempre é o quanto eu me esforço para fazer o bem, né? Então, se eu vejo assim que a maneira de eu fazer o bem para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu familiar, é daquela maneira, independente se aquilo vai ser aceito por aquele familiar ou não, eu estou fazendo certo.
né? Então, eu penso assim que muitas vezes, né, se você tem um filho, uma criança em casa, ela vai lá, ela coloca o dedo na tomada, né? Então, muitas vezes a primeira reação do pai, né, é repreendê-lo, né? Ó, não faça isso, não faça aquilo, né? Cuidado, né? Eu falei para você não pôr o dedo, né? Então, a repreensão naquele momento, né, é a melhor maneira de se evitar que a criança muitas vezes coloque o dedo na tomada, né? Então, por quê? Porque é uma criança, é um espírito ainda muito novo, né? Sei lá, com 1, 2, 3 anos, você querer muitas vezes dar um sermão para aquela criança não vai servir de nada, né? Então, muitas vezes o repreender é o bem que você fez da melhor maneira que você pôde. Então, você está fazendo certo. Eu acho que muitas vezes o que a gente tem de remorso, né, é o que a gente deixou de fazer para fazer o bem, né? Ou então não, até mesmo não fazer esse bem, né? Às vezes a gente excede, a gente acha que está fazendo o certo, né? Mas se excede fazendo, muitas vezes, deixando de fazer o bem, né? Propriamente, porque a gente se perde achando que estamos fazendo bem e não, né? E o próprio Espiritismo, o próprio Kardec, os Espíritos vêm dizer, né, que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então, se eu não estou fazendo o bem, obviamente eu estou prejudicando aquele espírito. Então, eu acho que a melhor maneira de nós não termos remorso do que a gente faz, da maneira que a gente faz, é obviamente sempre pensando no bem do próximo, né? Obviamente que esse bem deve ser intuído de bases para isso. Não é eu achar que aquilo é o bem, é o melhor para aquele espírito. Eu tenho que ter bases para isso, né? E o espiritismo vem dar essas bases. Então, eu tendo conhecimento do que é o bem, né, o melhor para aquele espírito, para aquele meu familiar, e tendo consciência de que eu fiz o melhor, né? Eu fiz o máximo para que aquele bem atinja aquele familiar, aquela pessoa, não há por que eu ter remorso daquilo, né? Eu tenho que saber dos meus limites, eu tenho que saber do que eu sou capaz e eu tenho que saber também o que é fazer o bem para aquele espírito. Possamos, né, olhar para a nossa família como oportunidade divina de crescimento, cura e de aprendizado. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. É, Semana que vem voltamos com mais um tema para a gente discutir aqui, para a gente conversar. Alguém tem alguma bibliografia para recomendar, fora aquelas que a gente passou semana passada? SOS Família, Evangelho. Educação segundo o Espiritismo, né? O livro Educação segundo o Espiritismo da Dora Encontre, muito bom sobre essa questão também. Tem também mais um aqui, Adriano, Vivências no Amor em Família, do Divaldo Franco. Lembrando que vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail espiritismoem30@gmail.com. Aguardamos todas as mensagens aí e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, ótimos estudos.